Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer em nome do Diese e também da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, agradecer o convite de participar dessa atividade. Está sendo uma aula aqui, participar ontem. Ontem eu não pude participar, mas estava olhando a mesa e hoje de manhã também acompanhei. Achei fantástico, está muito bom os debates que estão fazendo. Então, queria agradecer o convite de estar aqui presente com vocês, né? Eu sou economista, trabalho no Diese há um tempo já, quase 16 anos, e assessoro, dentro da estrutura do Diese, existem as chamadas subseções, e eu estou numa subseção que acompanha os petroleiros. Eu comecei no Diese acompanhando o Sindipetro Norte Fluminense, e agora, mais recentemente, estou acompanhando a FUP, nos últimos 10 anos, estou acompanhando a FUP, então minha fala aqui é um pouco nesse papel de assessor de técnico do Diese e assessor da FUP, acompanhando as discussões que a FUP faz e que tem colocado no debate nacional, né? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção também é a importância desse debate e do momento que vocês estão fazendo o debate. Acho que é um momento importantíssimo, seja por conta de uma mudança de governo, mas também uma mudança de estratégia de governo. Se a gente marcar um momento histórico, 2014 para cá, foi lembrado mais cedo, né? Da Lava Jato para cá, a gente tem, né, um processo de chegada de um novo governo, de novas propostas, e acho que é muito boa a iniciativa de vocês de fazer esse debate pensando nesse momento, né, importante também. Também queria saudar aqui, antes de começar a falar, a presença, né, claro, de amigos do Diese aqui, presente, ex-amigos do movimento sindical, mas também de... Ex-amigos é ótimo. Amigos que trabalhavam no Diese, ex-amigos do Diese. Verdade. Não, eu ainda acho que são meus amigos, né? De minha parte, ainda são amigos, mas eu sei deles, né? Muito bem recebido. Mas também queria chamar a atenção para alguns professores, né? O Antônio, lá da Rural, fui aluno do Antônio, e o Maluf aqui também, do CPDA. Então, muito bom acho que são amigos também, estar aqui com vocês nesse espaço. Bem, a minha fala, nesse papel de assessor da FUP, acho que eu pensei em... Não vou usar a slide, até para ganhar tempo nessa minha fala, mas eu pensei em dividir ela em 3 momentos, né? Primeiro, esse momento de pensar, né, de um setor estratégico como o petróleo. Acho que foi bom conhecer aqui outros setores apresentando, né? Mas os setores de petróleo vocês já conhecem, o peso, a importância que tem. O Brasil é um país que tem uma importância muito grande no setor de petróleo. O Brasil não é um país qualquer, tem uma história importante nesse setor. O Brasil está aqui, né, entre os 10 maiores reservas de petróleo do mundo, está aqui no Brasil. O Brasil tem uma produção de petróleo, também está entre as 10 maiores produções de petróleo diárias do mundo. O Brasil tem um parque de refino, aí já entrando no debate em relação à indústria, né? Pensando no setor de petróleo, as refinarias como um espaço da indústria, da transformação do petróleo em um produto, né, como gasolina e outros produtos chamados derivados do petróleo. O Brasil tem a 9ª maior capacidade de refino do mundo, também é um país importantíssimo quando pensa o setor de petróleo na sua cadeia. Além disso, o Brasil, né, puxando a fala do Herbert no final, o Brasil tem uma empresa estatal, ainda estatal, né, vendeu parte das suas ações, mas ainda é uma empresa estatal, com controle estatal do governo, que atua nesse setor há muito tempo também. Agora vai fazer, esse ano, 70 anos de existência da Petrobras. Então, o Brasil tem, né, presença, acho que a primeira fala minha importante é essa. O Brasil tem um setor que é muito estratégico,
E não é um país que está colocado aleatoriamente nesse setor. Ele também tem uma presença importante, por conta de ter reservas, de ter capacidade de produção e de ter uma empresa estatal forte que atua nesse setor. A gente não se a gente estivesse falando aqui em relação, por exemplo, à discussão sobre energia elétrica, a gente vendeu, o governo anterior vendeu a Eletrobras, não está mais na mão do Estado o controle daquela empresa estatal que era importantíssima. No petróleo ainda tem. A Petrobras ainda é, de certa maneira, controlada pelo governo, pela União. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção. Segunda questão é que acho que também faz muito sentido o debate de vocês dessa retomada, né? Desse industrialização, a retomada, e aí acho que há um elemento que acho que vale a pena trazer ao debate de vocês, é a retomada que a gente está tentando fazer agora em relação à estratégia que a Petrobras vem adotando, né? Pegando aqui da Lava Jato para cá, governo Temer e governo Bolsonaro. Primeiro, é fundamental que a Petrobras, e essa é uma pauta que a FUP vem defendendo, volte a investir. A Petrobras era uma empresa que estava investindo ali entre 2010, mais ou menos, 40 bilhões de dólares por ano, e chega agora nos investimentos, governo Temer e Bolsonaro, na faixa dos 8, 9 bilhões. Então, reduziu muito os investimentos da Petrobras e é fundamental que ela volte a investir. Isso é fundamental, não só na exploração de petróleo, descobertos em novos campos e tal, mas também na construção de um parque de refino maior. O Brasil ainda é dependente da importação de diesel, o Brasil precisa ter mais refinarias, aumentar sua produção de diesel e, claro, gerar valor, né, agregar valor a esse produto que ele produz, que é o petróleo. Então, o primeiro ponto que a FUP defende e que eu acho importante trazer para o debate aqui é a retomada dos investimentos da Petrobras, grandes investimentos. Segundo ponto, dentro dessa retomada, é que esses investimentos precisam ser feitos agora com novas preocupações. Diferente dos investimentos que a Petrobras fez lá nos anos 70, né, com a descoberta da bacia de Campos, depois, até mesmo agora, mais recentemente, 2006 para cá, na descoberta do pré-sal, a gente está discutindo que esses investimentos que a Petrobras vai fazer nos novos campos, nas novas descobertas, tem que ter uma preocupação ambiental maior do que teve até agora. Então, são novos investimentos. São investimentos diferentes nesse sentido também, né? E aí, a nossa expectativa é que talvez sejam mais investimentos, porque o volume de preocupação precisa ser maior, né, com a questão ambiental, e isso requer mais investimento. Esse é um segundo elemento que a gente também tem que chamar atenção. Terceiro, tem a ver com as questões mais políticas, que a Petrobras precisa mudar a sua estratégia em relação a pagamento de dividendos, a venda de ativos. Ela vendeu uma parte das suas refinarias. Hoje, a gente tem refinarias que, historicamente, estavam com a Petrobras, estão na mão de empresas privadas de outros países. Então, é importante que a Petrobras pare de vender, né, ativos e volte a reestatizar ou incorporar essas refinarias novamente, né? Além disso, é fundamental que a Petrobras volte a investir em ciência e tecnologia. Era uma empresa que investia mais de $1 bilhão por ano, lá em 2010, 2011, só em ciência e tecnologia, e hoje está na faixa a metade disso, $1,5 bilhão, hoje 700 milhões de investimentos em ciência e tecnologia. Essa empresa, né, e esse setor é fundamental, é também um setor de ponta, não só na geração de riqueza, mas na geração de conhecimento, né? A gente lá acompanhando a FUP e vendo os trabalhadores falar, chegar no pré-sal foi tão difícil quanto chegar na Lua. A dificuldade tecnológica para tirar aquele petróleo, com a rapidez que foi, né, com o volume de investimentos, é também um setor que tem essa importância tecnológica, né? E ainda por fim, nessa mudança estratégica da Petrobras, é fundamental que ela reduza essa dependência de investimentos em apenas E&P, né, na exploração e produção de petróleo, e passa a diversificar esse investimento para a área de refino. Hoje, o Brasil produz quase 4 milhões de barris dia de petróleo, considerando a Petrobras e as empresas
privadas que atuam aqui, e a gente consome 2,4, 2,5, 2,6 milhões de barris por dia. Então, a gente está exportando, nesse momento, o Brasil exporta quase, em média, 1 milhão de barris dia de petróleo cru. Então, é fundamental que a gente possa aumentar o nosso parque de refino para que a gente possa exportar derivados, né? Isso, acho que é o segundo elemento da minha discussão aqui é a importância de uma retomada de um papel estratégico que tem para o Brasil a Petrobras, aproveitando essa empresa estatal que a gente tem nesse setor. Por fim, nos últimos 4, 5 minutos, falar de um pouco dessa estratégia e desses desafios que o setor de petróleo traz para a gente agora, né? Não é só uma mudança de gestão da Petrobras que faz com que o atual presidente agora venha o tempo todo, de forma reiterada, falar sobre transição energética ou transição justa. Não é à toa, né? Uma série de fatores, a gente pode aqui discutir depois, mas tem a ver com os investimentos. As empresas de petróleo estão sendo pressionadas a investirem, né, em energias limpas. Então, esse é um processo que elas não têm como fugir disso, e no caso da Petrobras agora a mudança aponta para isso, uma gestão mais preocupada com, pelo menos na fala nesse momento, nos 6 meses atuais, né, uma fala mais preocupada de voltar os investimentos em indústria ou até mesmo na exploração de petróleo de forma mais eficiente. Então, isso a gente já está percebendo. Mas também vive um desafio que é a descoberta de novos campos. E aí eu esbarro aqui para a gente conversar depois, acho que não vai ter tempo, mas principalmente na chamada margem equatorial, né? O Brasil, o petróleo é ainda uma fonte de energia importantíssima, não só de energia, mas, como eu falei, de renda, de riqueza, mas também de ciência e tecnologia. O petróleo é um setor estratégico. O João, mais cedo aqui na mesa, lembrou disso, né? A importância que você tem, e vários países usaram essa estratégia de utilizar dessa riqueza imensa que a gente tem aqui. A gente não pode negar que tem, não pode deixar lá quieta, né? Utilizar isso como estratégia de planejamento, isso é um pouco que a FUP defende também. Por mais que o mundo reduza, e vai reduzir, precisa reduzir o consumo de petróleo, ainda continuar utilizando o petróleo para vários outros produtos. E aí a gente entra no debate que é muito importante, que é quem produz petróleo de forma mais eficiente, e o Brasil novamente está na ponta, porque a produção do pré-sal, ela pensando, né, em relação à produção e emissão de gases de efeito estufa, é bem mais eficiente do que várias outras regiões do mundo. Elas vão ter que parar e a gente não, então isso é importante pensar. E em relação à margem equatorial, a gente tem que discutir que, primeiro, no setor de petróleo é fundamental que você vá buscar novas fronteiras. E essas empresas de petróleo vão buscar novas fronteiras. O debate ali está colocado a partir de uma estratégia equivocada, adotada pelo Brasil lá nos anos 90, de acabar com o monopólio e atrair empresas privadas estrangeiras para a exploração de petróleo no Brasil, lá nos anos 90. De lá para cá, de 99, 2000 para cá, o Brasil toma como estratégia governamental a criação dos leilões de campos de petróleo. E é ali que está o problema, porque naquela região da margem equatorial, estava olhando aqui os números, a gente tem ali 41 blocos, né, espaços, que já foram concedidos às empresas privadas ou à Petrobras. Então já tem território que as empresas precisam tirar petróleo ali, ou não, ou devolver. Já tem mais de 600 poços furados naquela região da margem equatorial. A margem equatorial vai para além da foz do Amazonas, né? Ela vai da nossa divisa lá com o Oiapoque até Rio Grande do Norte. Naquela região tem mais de 290 concessões, né, de empresas naquela região. Então, ou seja, o Brasil tem uma região que é sensível ambientalmente e socialmente, que é aquela região da margem equatorial, e que já tem a presença ali, já foi leiloado ali regiões de campo de petróleo. Ou seja,
o debate fica quem é que vai explorar, né? É claro, a estratégia anterior era decidir se a gente vai ou não explorar naquela região. Isso é um debate importantíssimo. Agora, feitos os leilões e concedido as áreas para as empresas de petróleo, quem é que vai retirar, né? A posição da FUP é a posição de que a Petrobras deve retirar. A Petrobras que é a empresa que tem uma maior preocupação ambiental, maior preocupação social, e por aí vai. É fundamental para a gente, para fechar minha fala, né? E aproveitar aqui do espaço também para falar que tanto a FUP quanto o Diese agora tem, o Caran está aqui, o nosso representante nesse setor, tem tentado fazer discussões com o movimento sindical no sentido de pensar uma transição energética justa, né? Esse debate em relação à malha equatorial, a FUP também está fazendo debate pensando nesse processo de transição energética e justa. Justa em que sentido? Em que você possa retirar o petróleo, fazer aquela atividade, mas levar em consideração os efeitos, ou a redução dos efeitos para as sociedades no entorno, para os trabalhadores, para a cadeia de fornecedores. É fundamental pensar no caso da indústria, numa cadeia de fornecedores próxima à região que você está produzindo, né? Por aí vai. Então, fecho aqui meus 15 minutos e depois no debate a gente vai aprofundar alguns pontos. Obrigado. Muito obrigado.